Nós vamos lá para a capital federal, para Brasília. Tem muitos assuntos importantes, tem reforma ministerial, tem o Lula falando pelos BRICS. O Márcio Rocha acompanhou, daqui a pouco a gente comenta aqui. Fala, Márcio. Oi, Ronald, boa tarde para você, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todo mundo que nos Olá, acompanha. Márcio. Pois é, a gente está ainda vivendo as repercussões da saída de Nízia Trindade do Ministério da Saúde. A gente lembra que o atual ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que vai assumir o Ministério da Saúde, ele só vai tomar posse no dia 6 de março. E Nízia Trindade, como a gente já sabe, né, foi demitida oficialmente do cargo. A gente lembra que teve uma nota oficial do presidente Lula dizendo que comunicou Nízia da substituição durante uma reunião lá no Palácio do Planalto e agradeceu a ministra pelo trabalho e dedicação à frente do Ministério. A Nízia Trindade é ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz e estava no governo desde a transição em 2022 e foi comunicada dessa demissão depois da cerimônia que apresentou um acordo para a fabricação da primeira vacina nacional e dose única contra a dengue. A gestão dela, no entanto, foi marcada por críticas e pressão, principalmente dos parlamentares do Centrão, que tentavam aumentar o controle sobre o orçamento do Ministério. A gente conversou com algumas pessoas dentro do Ministério da Saúde que falaram o seguinte, que a Nízia até fazia um bom trabalho, um trabalho técnico, mas que Lula precisava de um nome um pouco mais político, justamente para exaltar os feitos do governo e exatamente visando, né, olhando as estratégias para as eleições de 2026. A gente lembra que Padilha é médico infectologista e volta a comandar o ministério, já que ocupou o cargo durante o governo da presidente Dilma Rousseff. E aí crescem as especulações para quem vai entrar no lugar de Padilha. Há alguns nomes que são cogitados. José Guimarães, que é o atual líder do governo na Câmara dos Deputados, é um deles. No Senado, o senador petista Jacques Wagner também é cotado para assumir as relações institucionais. E existe também a possibilidade de um nome no Centrão. O mais provável é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, mas o presidente Lula ainda não decidiu sobre esse assunto. Falando no presidente Lula, hoje ele teve uma reunião do BRICS, né, dos Sherpas do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí Lula deu várias indiretas no mundo da geopolítica global, né? Por exemplo, ele começou o discurso falando que superar entraves da integração econômica entre os países do sul global, para superar, né, essas dificuldades, o mundo precisa adotar medidas que superem o atual protecionismo na área do comércio e investimentos, de acordo com o presidente Lula. Essa fala, como eu disse, foi durante essa reunião dos Sherpas do BRICS. A gente lembra que o Brasil é atual ocupante da presidência rotativa do bloco e Lula voltou a defender o multilateralismo na geopolítica global e que negociar com base na lei do mais forte traz instabilidade ao mundo atual e assim criticou os governantes que apostam no caos. Em outro ponto, Lula também defendeu órgãos como a Organização Mundial da Saúde e que é necessário fortalecer o trabalho da OMS para garantir principalmente acesso a medicamentos e vacinas de forma justa. A gente lembra que recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar o país de vários organismos e acordos internacionais, além de anunciar medidas de proteção à economia do país, o que causou apreensão na geopolítica global. Lula também defendeu que o desenvolvimento econômico que pode ser criado através de uma revolução digital passa pelo desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e que, por isso, o Brasil deve apresentar um sistema de governança sobre o assunto. De acordo com o Palácio do Planalto, o termo Sherpas é o nome dado aos negociadores de cada governo do grupo de países. Além dos formadores do bloco, o BRICS também é formado por outros países parceiros, como Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E no ano passado a gente lembra que outras nações também se juntaram ao grupo, como Nigéria, Bolívia, Cazaquistão, Uganda e Uzbequistão. Só para a gente encerrar, anteriormente, né, a Argentina também tinha entrado como país membro do BRICS, do país parceiro, perdão, do BRICS, porém, depois da eleição de Javier Milei, o presidente argentino decidiu retirar o país dessa comunidade, e aí a Argentina não faz mais parte do BRICS. Eu volto com vocês, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Começando pela parte econômica e geopolítica do conteúdo do Márcio, trazido aqui, Zaidan. O presidente fala sobre multilateralismo e, obviamente, ele fala isso espelhado nas atitudes protecionistas do governo americano a partir de Donald Trump, da posse de Donald Trump, mas efetivo mesmo, algo precisa ser dito ou feito, né? Porque senão a gente vai ficar só no discurso.
Isso é tudo muito superficial, né, Ronald? Muito superficial, muito na parte mais externa de toda a questão da geopolítica. E multilateralismo não adianta ser apenas uma bandeira, né, que você acena para o mundo e tal. Há uma proposta de multilateralismo que tem no seu centro o BRICS, que visa exatamente integração econômica, comercial, cultural, tecnológica, sem que haja intromissão em assuntos internos, em modelo político, em ideologia, em organização social, na história de cada país, né? Afastando, portanto, qualquer possibilidade de uma ação imperialista de quem tem mais poder, por exemplo, a China. Então, o Brasil, que era um entusiasta do BRICS, ele tem sido frio em relação àquilo que o BRICS estabeleceu como meta, né? E neste ano, por presidir o BRICS, o Brasil falará muito sobre BRICS, o Lula falará muito sobre BRICS, comandará reuniões do grupo, presidirá reuniões do grupo, mas é preciso saber a disposição do país em, de fato, tentar realizar aquilo que foi colocado como meta, como objetivo, como ideal desse conjunto de países cada vez maior. Este ano entrou a Indonésia também. E, por outro lado, é preciso entender que não é apenas uma questão de política pessoal ou conceito pessoal do Trump. É uma mudança no centro do império. É a ideia de abandonar o custo caríssimo, elevadíssimo, pesadíssimo de manutenção da atual ordem para um país que tem hoje uma dívida de 35 trilhões e que vai rapidamente chegar a 40 trilhões de dólares e que é preciso não apenas cortar o custo disso, mas voltar à ideia de desenvolvimento econômico interno. Houve uma desindustrialização nos Estados Unidos. Então, há uma parte do capital, da plutocracia nos Estados Unidos, que apoia essa ideia do Trump. Outra parte se opõe. É verdade, é uma divisão. Mas há uma parte que abraça essa transformação do conceito do imperialismo. E é isso que está em jogo, sabe? Não é uma coisa tão superficial. Precisamos ser multilaterais. O que é ser multilateral? É voltar à situação do ano passado, por exemplo? Que multilateralismo havia? Que multilateralismo havia? Não há multilateralismo nenhum. Desde o colapso da União Soviética, há uma potência hegemônica imperial e que se levanta agora contra a ameaça que ela enxerga, particularmente a China, pelo poderio econômico, e o BRICS, como uma organização anti-imperialista. Ou o Brasil tenta realizar, entende esses conceitos e tenta realizá-los, ou vai ficar nessa conversa superficial, né?